Olá, muito bem-vindos de novo, queridos e queridas dos sextos anos do Colégio Puríssimo. Vamos aqui nesse vídeo tratar de mais um dos capítulos do material de geografia. O capítulo de hoje é o capítulo 5, que é uma continuação do capítulo 4 que tratamos anteriormente. Estou aqui com o livro de vocês em mãos. O capítulo 4 falava sobre o urbano e a cidade. No capítulo 5, a gente continua falando das cidades, porém, vamos tratar de conceitos que vocês, inclusive, já estudaram em anos anteriores, vamos aprofundar eles um pouquinho agora, conceitos ligados às grandes cidades do mundo. O capítulo 5, ele fala, então, a urbanização e as grandes cidades do mundo. Como o nosso tempo é curto aqui no vídeo, eu vou disponibilizar também o material que vou apresentar aqui no vídeo, o mapa mental, tudo no Google Classroom. Acessem, peguem a chave de vocês de acesso e vamos lá. Como eu disse, o capítulo 5 vai tratar então das grandes cidades do mundo e alguns conceitos referentes a esse tipo de cidade. Como a nossa aula de hoje vai estar estruturada? Primeiro, vamos falar um pouquinho da diferença entre a urbanização nos países centrais e nos países periféricos. Também podemos chamá-los de países desenvolvidos, e os países periféricos englobam aí tanto os países subdesenvolvidos quanto os emergentes ou em desenvolvimento. Muitas vezes amenizados, chamados de países semi-periféricos. Pode aparecer assim também. Em seguida, vamos falar um pouco sobre rede e hierarquia urbana, metrópoles e regiões metropolitanas, o processo de metropolização, além de megacidades e cidades globais. No final do vídeo e também do arquivo consta as atividades da semana, que já adiantando um pouquinho, vocês deverão completar um mapa mental, o mapa conceitual, que vai estar lá disponível no Classroom, e alguns exercícios do livro de vocês, certo? Inicialmente, é importante entendermos a relação entre a industrialização e a urbanização. É verdade, existe essa relação. À medida que as indústrias foram surgindo e, a vida na cidade tornou-se mais atrativa, com mais oportunidades de emprego, novas possibilidades de vida, houve um impulso para o processo de urbanização. Por exemplo, a Revolução Industrial na Inglaterra data da metade do século XVIII, 1750. É aí então que esse processo de urbanização vai se tornar mais forte, mais evidente no continente europeu inicialmente, depois Estados Unidos e Japão. Portanto, já de antemão, é bom termos isso bem estabelecido e bem sedimentado aí nas nossas mentes, que o processo de urbanização, como nós também falamos já no capítulo anterior, ele é mais antigo, já lá no início do século XVIII, mas mais evidente a partir da Revolução Industrial, da primeira, que foi na Inglaterra. Bom, aqui a gente primeiro vamos olhar o gráfico, que a população urbana, no modo geral, no mundo, isso também nós já falamos, ela passa a ser maioria, essa população urbana, o mundo passa a ser urbano a partir de 2007. Além da industrialização, a industrialização no Brasil, por exemplo, a nossa Revolução Industrial é de 1930, nosso marco, que também impulsionou aí o êxodo rural, assim como na foto ao lado a gente percebe o êxodo rural em Portugal, também no século XX. Há outros processos que contribuem para o fenômeno da urbanização, há outros fenômenos aí que vão impulsionar
crescimento das cidades, especialmente nos países periféricos. E aí eu destaquei uma passagem do livro de vocês, exatamente na página 70, que vai falar o seguinte: o fenômeno de urbanização, acompanhando o que está grifado aí em vermelho, tem uma relação, claro, direta com o processo de industrialização, mas não apenas. Especialmente nos países subdesenvolvidos, né, ou emergentes, como eu coloquei no quadrinho à esquerda, secas, prolongadas, pouca assistência do governo para a agricultura de subsistência, e a concentração fundiária, o que é isso? Muita terra nas mãos de poucas pessoas. Os famosos latifúndios, grandes propriedades, que acabam sendo mais atrativos e lucrativos, justamente por serem mais lucrativos os latifúndios para os governos, então recebem mais investimentos. Os pequenos e médios produtores não conseguem competir com esses grandes produtores rurais e acabam migrando para as cidades. Além disso, claro, todo o processo de modernização, como fala nesse segundo parágrafo, o processo de modernização, o uso cada vez mais de fertilizantes, máquinas, o que vai substituindo a mão de obra tradicional e no campo. Então, expulsa esse trabalhador do campo e faz com que ele vá buscar oportunidades na cidade. Além disso, especialmente no continente africano, problemas ambientais, né, resultantes aí das mudanças climáticas, catástrofes naturais, e aí também na Ásia é bem evidente isso, na América Central, como furacões, né, esses fenômenos naturais, furacões, inclusive na foto aí que eu vou mostrar para vocês, trata de um ciclone que acaba obrigando as pessoas a se refugiarem nas cidades. Então, a pobreza no campo, né, a falta de investimento dos governos, essa concentração fundiária, concentração de terras e, em alguns casos, algumas situações, essas catástrofes naturais acabam forçando uma população expressiva a sair da cidade, a sair do campo, perdão, e ir para as cidades. A maioria delas não tem estudo ou tem uma situação humilde, pouca formação, vão morar onde? Nas periferias. As periferias acabam inchando, também devido ao êxodo rural, essa saída do campo para a cidade, que é a foto que eu comentei com vocês, também tem na página 70, em Bangladesh, né, um campo de refugiados temporário aí, provavelmente nas periferias, né, nas bordas da cidade. E aí, vamos falar só um pouco do processo aqui. Eu quero voltar numa imagem ali atrás, que reforçando esse processo nos países centrais, esse processo de urbanização acontece de maneira lenta, gradual, e nos países periféricos é muito recente. Então há uma explosão das cidades, as cidades incham, especialmente as periferias, muito devido ao êxodo rural, como a gente comentou. E isso traz diferenças nos dias de hoje. A infraestrutura urbana, rede de transporte, moradia, saneamento básico, que só para dar uma ilustrada, um mapa da linha de metrô de Tóquio. Voltando aqui um pouco, até 1950, 10 maiores cidades do mundo. Temos aí a maioria delas em países desenvolvidos, né, em países centrais, Nova York, Tóquio, Londres, Osaka, Paris, Moscou e por aí vai. Com exceção ali de Buenos Aires, Calcutá e Xangai, todas as outras, né, encontravam-se em países desenvolvidos. Olhem no gráfico à direita a grande diferença.
as maiores cidades do mundo em 2015, elas estão justamente em países subdesenvolvidos ou emergentes. Delhi, né, na Índia, Xangai, Cidade do México, São Paulo, Mumbai, aí pegando outra, Cairo, Pequim, todas cidades em países ou emergentes, como é o caso do Brasil, México e China, ou subdesenvolvidos, né, como é o caso aí, podemos colocar Egito, talvez subdesenvolvido, mas também é quem coloque como um país emergente, a Índia também é emergente, mas de modo geral em países subdesenvolvidos, né, para usar esse termo. Que a gente já comentou. E ainda que as grandes cidades do mundo hoje estejam em países subdesenvolvidos, a maior parte das grandes cidades do mundo encontram-se em países subdesenvolvidos, é importante a gente ter essa noção de que contrastes e contradições estarão presentes, seja em cidades em países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Que eu peguei duas imagens, essa é da cidade de Salvador, e aqui, e aqui a gente tem os moradores de rua na Califórnia. Isso para pontuar, aqui embaixo está escrito, ó, 134 mil pessoas não têm teto para morar na Califórnia. 134 mil pessoas, é quase a população de Rio Claro, né? Está aí nos 200 mil aproximadamente. Isso para pontuar com vocês que as desigualdades e contrastes das cidades independem do grau de desenvolvimento do país. É claro que num país emergente ou subdesenvolvido, esses contrastes e contradições serão mais evidentes. Mas para pontuar que problemas existirão onde quer que estejam as cidades. Entrando aqui agora um pouquinho nos conceitos, a gente vai falar até o final do vídeo, desse primeiro vídeo, de hierarquia e rede urbana. Os outros conceitos a gente inicia no próximo vídeo, na parte 2. Para finalizarmos esse primeiro vídeo, convido vocês apenas a pensarem, nesse momento, hierarquia, no significado dessa palavra. Hierarquia e rede urbana. Hierarquia, vem na nossa cabeça uma ordem, do mais importante para o menos importante, ou do mais forte para o mais fraco, ou da mais antiga, do mais antigo para o mais jovem, é isso? E rede? Rede de computador, rede de telefone, rede de transporte, rede de esgoto. É uma ideia de conectividade, não vem? De ligação. Pois é exatamente isso que trata hierarquia e rede urbana. Ou seja, uma ordem de importância, de grandeza das cidades, e a conexão entre elas. Como que elas se conectam e o que facilita ou dificulta a conexão entre elas. A gente vai parar esse vídeo aqui agora e na parte 2 a gente termina esse capítulo 5. Tudo bem? Então, até já.